Tempos antigos, quando a terra de Israel estava imersa em uma seca devastadora e a fome assolava o povo. Um profeta chamado Elias seguia as ordens divinas, guiado pela fé e pela determinação de cumprir sua missão. As consequências da ausência de chuva eram visíveis em cada canto, com campos secos e as vozes de crianças famintas ecoando nas aldeias. O desespero pairava no ar, e muitos se perguntavam como poderiam sobreviver àquele período de provações. Em meio a esse cenário sombrio, Elias recebeu a instrução de Deus para se dirigir a Sarepta, uma cidade que, embora estivesse em meio à calamidade, abrigaria o encontro que mudaria o destino de uma mulher, e de certa forma, o de muitos outros. A viúva de Sarepta, uma mulher marcada pela dor e pela luta diária, enfrentava sua própria batalha. Com apenas um punhado de farinha e algumas gotas de azeite, ela se preparava para fazer um último pão para si e seu filho, ciente de que após aquela refeição, não haveria mais esperança. O olhar dela refletia a tristeza e a resignação, um retrato do desespero que a rodeava. Como mãe, o peso de saber que seu filho logo enfrentaria a fome era um fardo quase insuportável. No entanto, o que ela não sabia era que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a de um homem enviado por Deus, um profeta que traria uma mensagem de esperança e fé. Quando Elias chegou à porta da cidade, o sol se punha, lançando uma luz dourada sobre a cena. Ele avistou a viúva e, em um ato de confiança em Deus, pediu que ela lhe trouxesse um pouco de água e um pedaço de pão. O pedido provocou um misto de incredulidade e dor no coração da mulher. Como poderia ela, com tão pouco, atender a um estranho? No entanto, a voz de Elias ressoou em seus ouvidos, solicitando que ela não temesse, mas que primeiro preparasse um pão para ele. Essa ordem, aparentemente insensata, desafiava todos os seus instintos de sobrevivência e proteção maternal. O dilema que a viúva enfrentava era profundo. Deveria ela, em meio à sua miséria, confiar em um homem que afirmava que Deus proveria? A tensão entre a esperança e a realidade a paralisava. O que estava em jogo era mais do que um pedaço de pão. Era a sua fé, a sua capacidade de acreditar em um milagre, quando tudo ao seu redor indicava que não havia saída. O peso dessa decisão ecoava em cada fibra de seu ser, criando uma atmosfera de expectativa e incerteza. A história de Elias e da viúva de Sarepta, repleta do fé, obediência e o milagre divino, lentamente começava a se desenrolar, prometendo revelar a profundidade da provisão de Deus em tempos de desespero. A viúva de Sarepta olhou para Elias, sua mente lutando para entender o que estava acontecendo. As palavras do profeta ecoavam em sua mente, mas a realidade que enfrentava era cruel e implacável. Ela respirou fundo, tentando dissipar a nuvem de desespero que a envolvia. Como posso fazer isso? Não tenho nada, apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, murmurou, sua voz embargada pela tristeza. Elias, percebendo a angústia em seu olhar, respondeu com firmeza, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro prepare um pequeno pão para mim. Depois, faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. As palavras do profeta eram como um desafio. A viúva se virou, seu coração pesado, com a decisão que precisava tomar. E se isso não acontecer? E se eu fizer o que você pede, e ainda assim, eu e meu filho morrermos de fome? Pensava, enquanto caminhava de volta para sua casa. A incerteza a consumia, mas uma pequena parte de sua alma ansiava por acreditar. O que se passava em sua mente era uma batalha constante, a fé contra a realidade implacável. Enquanto isso, Elias observou a viúva se afastar, sentindo uma mistura de compaixão e expectativa. Ele sabia que estava cumprindo uma missão divina, mas não podia ignorar a dor que ela carregava. Como pode alguém, em sua situação, encontrar coragem para seguir um caminho desconhecido? Pensou, mas ele também sabia que a fé muitas vezes exige passos audaciosos. Dentro da caça, a viúva olhou para os poucos ingredientes diante dela. O cheiro da farinha era familiar, mas hoje parecia um lembrete cruel de sua miséria. Se eu fizer isso e não houver mais, o que será do meu filho? Refletiu, angustiada. Pensou em seu filho, que a observava com olhos curiosos, sem entender a gravidade da situação. Amagem dele, faminto e triste. A fé hesita por um momento. No entanto, a voz de Elias ainda ressoava em sua mente. Não tenha medo. Com mãos trêmulas, ela começou a misturar os ingredientes, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Se eu falhar, estarei condenando meu filho. Lamentou-se, mas a determinação começou a tomar forma. E se eu não tentar? E se isso for a única chance que temos? A luta interna entre a dúvida e a esperança
a consumia enquanto ela preparava o pão. Elias, do lado de fora, sentiu a tensão no ar. Ele estava ciente de que a decisão da viúva não era apenas sobre a comida, mas sobre confiar em algo maior do que ela mesma. Se ela puder dar esse primeiro passo, mesmo que pequeno, talvez a provisão de Deus se revele, pensou. Enquanto aguardava ansiosamente, quando a viúva finalmente saiu, segurando o pão quente, seus olhos estavam cheios de uma mistura de medo e esperança. Aqui está, disse ela, a voz tremendo. Este é o meu último pão. Elias pegou o pão com gratidão, mas não sem notar a tristeza que ainda habitava seus olhos. Esta é uma escolha que você fez, e eu honro isso, respondeu Elias, enquanto mordia o pão. Mas lembre-se, o Senhor está conosco. O que você fez hoje é apenas o começo de algo incrível. A viúva observou enquanto Elias comia, um misto de incredulidade e esperança começando a brotar dentro dela. Se isso é verdade, se Deus realmente está conosco, talvez haja uma chance, mas a dúvida ainda persistia. E se não houver mais? E se eu tiver dado tudo e nada mudar? O tempo passou, e os dias se tornaram semanas, cada um trazendo o mesmo cenário de seca e desespero. Porém, algo começou a mudar. A farinha da panela parecia não acabar, e o azeite da botija continuava a fluir. Cada refeição que compartilhavam era uma prova de que a promessa de Elias era verdadeira, embora a viúva ainda lutasse para aceitar plenamente essa nova realidade. Ela observava o filho comendo, seu pequeno corpo se fortalecendo, e a cada dia, sua fé era desafiada e ampliada. Talvez eu possa acreditar, mesmo que apenas um pouco, pensou. Enquanto observava as gotas de azeite caindo na panela, um milagre diário em meio à calamidade. Elias, por sua vez, sentia a mudança no espírito da mulher. Sua determinação havia começado a se transformar em um brilho de esperança. Se ela puder continuar a acreditar, mesmo nas dificuldades, então o verdadeiro milagre já começou, refletiu. O relacionamento deles, antes marcado pelo desespero, começava a florescer em algo mais profundo. Uma conexão baseada na fé compartilhada em um Deus que não falha. Os dias se passaram, e a dinâmica entre a viúva e Elias começou a se intensificar. A cada refeição partilhada, a farinha e o azeite se mostravam como um milagre tangível. Mas a pressão do mundo exterior parecia crescer. A fome ainda assolava a terra, e as vozes da desconfiança e do medo ressoavam mais alto em sua mente. A viúva começou a notar que as vizinhas, que antes a ignoravam, agora lançavam olhares de reprovação e curiosidade. Como ela pode sobreviver quando tantos estão morrendo? Sussurravam, dentro do casa. A viúva lutava contra o peso dos olhares. E se eles souberem que estou me alimentando com o que é sagrado? Pensava, enquanto olhava para o filho que brincava no chão. A culpa a consumia, mas ela também sabia que não poderia voltar atrás. Eu fiz a escolha de confiar, murmurou para si mesma, tentando encontrar força nas palavras de Elias. Mas a dúvida persistia, como uma sombra que nunca abandonava Elias. Por outro lado, sentia a tensão aumentar. Ele percebia a angústia da mulher, mas também sabia que a sua própria presença era um fardo. Estou aqui como mensageiro de Deus, mas e se a minha presença se tornar uma maldição? Questionou-se. Ele sentia que estava em uma encruzilhada. De um lado, a responsabilidade de levar a palavra de Deus. Do outro, a realidade de que sua missão poderia causar mais dor do que alívio. A cada dia que passava, a insegurança da viúva aumentava. Ela olhava para o filho e se perguntava se estava fazendo a coisa certa. E se ele ficar doente? E se eu não puder mais fornecer o que ele precisa? As preocupações se tornavam um turbilhão em sua mente. E a cada sopro de vento que passava pela janela, ela se lembrava da seca e do desespero que a cercavam. O que se esconde além da próxima refeição? Será que haverá um amanhã? Pensava. Enquanto isso, a pressão externa se intensificava. As pessoas da aldeia começaram a se agitar, e rumores sobre a sobrevivência da viúva chegaram aos ouvidos do rei. Como ela é capaz de se sustentar quando todos ao seu redor estão morrendo? Indagavam uns aos outros. O rei, em sua sede de controle, enviou homens para investigar a situação. O que começou como um simples ato de fé agora chamava a atenção de forças maiores. Elias, percebendo a crescente tensão na aldeia, decidiu que precisava agir. Se o rei souber da minha presença aqui, poderá ver isso como uma afronta. Eu preciso proteger a viúva e seu filho, pensou. Seu coração pesado com a responsabilidade. Ele sabia que sua missão era divina, mas agora também era política. O peso das escolhas começou a pressioná-lo, e ele se viu em um dilema. Deveria permanecer e arriscar a segurança da viúva ou partir e deixá-la à mercê do destino? A viúva, por sua vez, sentia a mudança no ar. As preocupações externas começaram a afetar sua vida cotidiana. O que acontecerá se o rei enviar soldados? E se eles vierem atrás de nós?
Questionava-se. E a cada dia que passava, a pressão se tornava mais intensa, e ela se via dividida entre a fé que estava começando a florescer e o medo do que poderia acontecer. Eu não posso deixar meu filho sofrer, pensou, a culpa a consumindo. Elias, ao perceber a luta interna da viúva, decidiu confrontá-la. Você precisa entender que sua fé está sendo testada. O Senhor não nos abandonará, disse ele, tentando encorajá-la. Mas seu coração estava pesado, pois sabia que cada palavra carregava um peso muito maior do que ele poderia imaginar. Se eu falhar, não estarei apenas colocando a vida dela em risco, mas a de todos ao meu redor, pensou. Angustiado, a tensão estava no ar, e a batalha que se desenrolava dentro da viúva era tão palpável quanto a seca que devastava a terra. Ela sabia que suas escolhas não afetavam apenas a si mesma, mas também o futuro de seu filho e, agora, a vida de Elias. O que eu realmente estou disposta a sacrificar por fé? Questionou-se, sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. O conflito interno e externo era uma tempestade prestes a explodir. Os dias se tornaram semanas, e a tensão na casa da viúva cresceu como uma tempestade prestes a eclodir. A cada refeição, o milagre da farinha e do azeite se tornava mais precioso, mas a segurança que antes sentia começava a se esvair. Ela olhava para Elias, que se tornara não apenas um visitante, mas um pilar em sua vida, e sua presença antes reconfortante começou a parecer um peso insuportável. Se ele partir, o que será de nós? Pensava, enquanto o pequeno brincava ao seu lado, alheio ao mundo que se desmoronava fora da porta. Elias também se viu em um estado de crescente agonia. Cada dia que passa, a situação se torna mais insustentável. Refletia, observando a viúva. Sabia que suas palavras de encorajamento estavam começando a perder o efeito. O que faço agora? Como posso ser um portador de esperança quando tudo ao nosso redor parece desmoronar? A pressão que sentia não vinha apenas do sofrimento da viúva, mas também da responsabilidade de suas promessas divinas. Ele decidiu que era hora de agir. Preciso falar com ela. Preciso que ela saiba que não está sozinha, pensou, enquanto se aproximava da viúva. Você precisa entender que a sua fé não é apenas para você, mas também para seu filho e para mim. Estamos juntos nessa luta, disse Elias, tentando transmitir a força que ele mesmo lutava para manter. Mas, ao olhar nos olhos dela, viu a fragilidade que se escondia atrás da bravura. E se eu falhar, pensou, sentindo a dúvida se infiltrar em seu coração. Mas eu não posso me deixar abater. A viúva se disse, enquanto observava o filho brincar. Eu fiz uma escolha, e agora preciso ser forte. Contudo, a pressão externa aumentava a cada dia. Os rumores sobre sua sobrevivência chegaram aos ouvidos do rei, e a possibilidade de soldados aparecerem a qualquer momento a deixava apavorada. E se eles vierem atrás de mim? O que eu faço com Elias? O que será do meu filho? Questionava-se, enquanto uma onda de desespero a invadia. O dilema moral que enfrentava a consumia. Estou sendo egoísta ao me manter viva? Estou colocando meu filho em risco? A culpa a envolvia como uma nuvem pesada, obscurecendo qualquer luz de esperança. Mas eu não posso desistir. Eu não posso deixar que o medo vença, pensou, enquanto uma determinação nascia dentro dela. Elias, percebendo a batalha interna da viúva, decidiu que precisava ser ainda mais firme. Você precisa mostrar aos outros que a sua fé é verdadeira. As pessoas estão olhando para você, e sua resistência pode ser a luz que elas precisam, disse ele, a voz carregada de urgência. Se você ceder ao medo, não estará apenas se entregando, mas também a todos que dependem de você. A viúva sentiu o peso de suas palavras. Então, é isso que eu sou agora? Um símbolo de esperança, Isaiah Fowler pensou, enquanto uma mistura de medo e coragem se aglomerava dentro dela. Mas se não tentar, o que será de nós? A decisão estava bem diante dela, e a batalha se intensificava. Eu escolho a fé, decidiu, ao mesmo tempo que a dúvida tentava se infiltrar em seu coração. Elias sentiu uma faísca de esperança surgir. Isso, se você se levantar, pode inspirar outros a fazer o mesmo. Vamos enfrentar isso juntos, disse ele, tentando infundir coragem na viúva. Mas a pressão externa se tornava insuportável. E se o rei vier? O que faremos? Perguntou ela, a voz trêmula. Estaremos preparados. A fé nos dará força, respondeu Elias. Mesmo sabendo que a situação era frágil, o clima estava carregado de emoção, e o destino deles parecia pender na balança. Cada escolha agora tinha um peso imenso, e a tempestade que se formava fora de sua casa era apenas um eco da batalha que se desenrolava em seus corações. Naquela noite, enquanto a escuridão se fechava sobre a aldeia, a viúva fez uma escolha. Eu não posso viver com medo. Eu não posso deixar que a dúvida me consuma, pensou, sentindo a resolução se firmar dentro de si. Vou lutar pelo meu filho, pela minha fé
e por Elias. E assim, com um novo propósito, ela se preparou para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Elias, por sua vez, sentiu que a escolha da viúva não era apenas uma decisão pessoal, mas um chamado. Se ela pode se levantar, eu também posso. Juntos enfrentaremos o rei e o que mais vier. A fé é mais poderosa do que qualquer temor, refletiu, sentindo que uma nova força brotava dentro dele. O conflito estava prestes a atingir seu clímax. As decisões que tomaram agora não eram apenas sobre a sobrevivência, mas sobre a luta pela fé, pela vida e pela dignidade. E com a tempestade se aproximando, eles estavam prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A manhã seguinte trouxe um céu nublado, refletindo o estado de espírito da viúva. Com a determinação renovada, ela se levantou antes do sol, enquanto Elias ainda dormia em um canto da sala. O pequeno estava aconchegado em seu cobertor, sem preocupações, o que fazia seu coração se apertar. Meu filho, o que será de você se tudo se desmoronar? Pensou, mas a voz interior que se levantava era mais forte. Hoje, eu enfrento o que vier. Enquanto preparava um pouco de farinha e azeite para o café da manhã, a lembrança das promessas de Elias ecoava em sua mente. A fé é mais poderosa do que qualquer temor. Com cada movimento, sentia que estava se armando para o que estava por vir. Quando Elias despertou, ela estava pronta para discutir o plano. Precisamos ir até o mercado, disse ela, a voz firme. Não podemos mais viver escondidos. E se o rei vier, que seja de frente. Não me deixarei viver na sombra do medo. Elias a observou, admirado. A transformação dela era palpável. A fragilidade havia dado lugar a uma coragem impressionante. Você está certa, concordou ele, o coração batendo mais rápido. Propomos que as pessoas vejam que estamos aqui, que não estamos nos escondendo. Isso pode ser o que precisamos para inspirá-las a se levantarem também. Ele sentia a adrenalina correr em suas veias, um impulso que o fazia sentir-se vivo. Ao chegarem ao mercado, a tensão era palpável. Os olhares dos vizinhos eram de curiosidade e medo, mas a viúva se manteve ereta, com a cabeça erguida. Estamos vivos, exclamou, e as palavras saíram como um grito de guerra. E não temos vergonha de lutar pela nossa fé. Enquanto falava, o murmúrio da multidão a cercou. Alguns se aproximaram, outros hesitaram, mas ela sabia que havia tocado algo dentro deles. Elias ficou ao seu lado, percebendo a mudança no ar. Ele sabia que o que estava acontecendo naquele momento era mais do que uma simples declaração. Era um chamado à ação. A fé não é a ausência do medo, mas a escolha de continuar apesar dele, disse ele, reforçando suas palavras. De repente, a calmaria foi interrompida por um grupo de soldados que chegava, comandados por um oficial imponente. A viúva sentiu o estômago revirar, mas não recuou. Se eu me deixar abater, o que acontecerá com meu filho e com aqueles que acreditam em nós? Pensou, enquanto o medo tentava se infiltrar novamente. O oficial se aproximou com um olhar severo. O que você está fazendo aqui? A ordem é de que todos se recolham. Não há lugar para rebeldes nesta terra. A tensão no ar era eletrizante, e a multidão se afastou, como se estivesse aguardando o momento de um confronto. Elias, percebendo que a situação se tornava crítica, tomou a frente. Não somos rebeldes, somos sobreviventes. Viemos aqui para mostrar que a fé nos une, mesmo em tempos de crise. O oficial olhou para ele, surpreso pela ousadia. A viúva sentiu seu coração acelerar, mas também uma onda de força percorrendo seu corpo. Se você acha que pode nos calar, está enganado, disse a viúva, com a voz alta e clara. Desafiamos o medo! Acreditamos que há um propósito maior em nossa existência, e não seremos silenciados. As palavras bravas dela ecoaram naquelas ruas, e por um momento, os soldados hesitaram. O oficial, visivelmente irritado, levantou a mão para ordenar que eles se calassem, mas a multidão começou a se agitar. Não estamos sozinhos, gritou um homem. E logo outros o acompanharam. A atmosfera mudou, e com isso a coragem da viúva parecia se espalhar como fogo. Elias observou a cena, sentindo uma onda de esperança crescer dentro dele. Isso é o que a fé faz, pensou, enquanto a tensão se transformava em um clamor coletivo. O oficial, percebendo que havia perdido o controle da situação, hesitou, e a viúva viu uma oportunidade. Essa é a nossa hora. Juntos, não podemos ser derrotados, gritou. E a multidão uniu-se a ela, elevando suas vozes em um grito de esperança. No coração dela, a certeza de que, independentemente do que acontecesse a seguir, eles não seriam mais apenas vítimas, mas lutadores por uma causa maior. O conflito estava longe de ser resolvido, mas ali, naquele momento, a viúva e Elias haviam acendido uma chama que não poderia ser apagada. A batalha estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentá-la. A multidão fervilhava de emoção.
e a viúva sentiu a energia pulsante ao seu redor. Quando o oficial recuou, indeciso, a tensão no ar transformou-se em uma onda de euforia. Eles haviam feito algo que parecia impossível. Enfrentaram o medo juntos. Os gritos de esperança reverberavam nas paredes do mercado. E a viúva sentiu que sua voz, antes tremula e cheia de dúvidas, agora era um poderoso hino de resistência. Elias, ao seu lado, experimentava uma mistura de alívio e adrenalina. "Mãe, estamos fazendo a diferença", exclamou, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ele percebeu que não eram apenas palavras vazias. Havia um espírito de união nas pessoas que se aproximavam, uma vontade coletiva de lutar por algo maior. Mas, enquanto a alegria começava a se espalhar, a viúva também sentiu o peso da responsabilidade que agora carregava. E se isso apenas agravar a situação, pensou, um calafrio percorrendo sua espinha. "Não posso falhar com ele." "Não agora", refletiu, decidida a seguir em frente. O oficial finalmente fez um gesto aos soldados. Embora hesitantes, começaram a se retirar, deixando o campo livre para a multidão. Mas a viúva sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Ela olhou para os rostos ao seu redor, reconhecendo a mistura de medo e esperança que agora os unia. Aquela era uma nova realidade que não poderia ser ignorada. Com o sol começando a despontar por trás das nuvens, a viúva sentiu uma onda de determinação. "Vamos nos reunir novamente?", propôs. "Precisamos de um plano, de uma forma de nos organizarmos e mostrarmos que a fé não é apenas uma palavra, mas uma ação." O murmúrio de aprovação que se seguiu era um sinal claro de que havia algo novo no ar. Ao voltar para casa, a viúva refletiu sobre o que havia acontecido. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Salmos 27:1. Essas palavras ecoavam em sua mente, lembrando-a de que a coragem não significava a ausência de medo, mas sim a decisão de seguir em frente apesar dele. Ela entendia que a luta não seria fácil, mas a experiência daquela manhã havia acendido uma chama que não poderia ser apagada. Elias, ao seu lado, observava sua mãe com admiração. Ele notou as mudanças visíveis, o brilho em seus olhos, a firmeza em sua postura. "Ela está se tornando uma líder", pensou, sentindo-se inspirado por sua força. A luta deles não era apenas contra um oficial ou um regime, mas uma luta pela dignidade e pela esperança de um futuro melhor. Naquela noite, enquanto se preparavam para dormir, a viúva sussurrou uma oração. "Senhor, que a coragem que sentimos hoje nos guie. Que nossas ações reflitam a fé que temos em Ti." Ela sabia que havia plantado uma semente de mudança, e que, independentemente do que acontecesse, a luta pela liberdade e pela fé continuaria. O caminho à frente era incerto, mas ela estava pronta para enfrentá-lo, junto com seu filho e a comunidade que começara a se unir em torno de uma causa maior. Na manhã seguinte, a viúva acordou com um sentimento renovado. O peso da responsabilidade ainda estava presente, mas a esperança pulsava em seu coração como um farol. Juntamente com Elias e outros membros da comunidade, começaram a se reunir frequentemente. Cada encontro era um momento de oração, estratégia e fortalecimento mútuo. As palavras de Salmos 133. Surgiam em suas conversas. "Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união." Apesar da união e da determinação, a viúva sabia que as consequências de seus atos poderiam ser severas. O oficial e os soldados não iriam simplesmente desistir de sua autoridade. E assim, enquanto o movimento ganhava força, ela se lembrava da advertência em Gálatas 6:7. "Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará." Era um lembrete constante de que cada ação tinha suas repercussões. As tensões aumentaram. O governo local começou a reprimir os protestos com mais rigor. Mas a viúva, em meio ao caos, buscava consolo nas Escrituras. As promessas de Deus eram o seu alicerce. "Ele não permite que eu caia, e se eu cair, ele me levantará", pensou, refletindo sobre Salmos 3:7-24. Um dia, enquanto liderava uma reunião, um grupo de soldados apareceu, determinado a dispersar a multidão. O medo se instalou, mas antes que a situação se tornasse violenta, a viúva deu um passo à frente. Com a voz clara e firme, proclamou: "Nós não estamos aqui para brigar, estamos aqui por justiça e dignidade. Esta é a nossa terra e temos o direito de viver em paz." O oficial, surpreendido pela bravura dela, hesitou. O murmúrio da multidão cresceu e algo extraordinário aconteceu. Os soldados começaram a recuar. A viúva percebeu que, ao se erguer em coragem e fé,
havia invocado algo maior do que ela mesma. A justiça de Deus começou a se manifestar naquele momento. Com o passar do tempo, as vozes da comunidade tornaram-se impossíveis de ignorar. O governo, pressionado, foi forçado a ouvir as demandas do povo. A viúva, sempre agradecida, se lembrava de Provérbios 21:1, como ribeiros de águas. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. A todo seu contentamento inclina. Deus havia moldado as circunstâncias a favor deles, refletindo sobre todos os acontecimentos. A viúva percebeu que sua luta não era apenas por ela ou por Elias, mas por todos aqueles que se sentiam impotentes e esquecidos. Ela aprendeu que a fé, quando alimentada pela ação, pode transformar vidas. A unidade da comunidade havia criado um poderoso testemunho de que, com Deus ao lado deles, nada era impossível. Na terceira pessoa, o narrador conclui que a jornada da viúva e Elias não terminou em vitória imediata, mas em um aprendizado profundo sobre fé, coragem e ação. A justiça divina prevaleceu, mostrando que mesmo nas situações mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar. A moral da história é clara. A verdadeira força vem da união e da determinação de agir em fé, lembrando a todos que com Deus, a luta pela justiça e dignidade nunca é em vão. A viúva, em seus momentos de solitude, refletia sobre os dias que se passaram. Ela percebeu que a verdadeira essência da fé não reside apenas em acreditar, mas em agir de acordo com essa crença. Cada passo dado ao lado de Elias e da comunidade a ensinou que a obediência a Deus muitas vezes se manifesta em ações ousadas, mesmo diante da adversidade. A importância da união foi um aprendizado vital. Sozinhos, eram vulneráveis, mas juntos, podiam enfrentar qualquer tempestade. Ela se lembrou de Tiago 2:17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Essa passagem ressoava em seu coração, lembrando-a de que a fé deve ser acompanhada de ações que reflitam essa crença. Em meio à luta pela justiça, ela aprendeu que o amor e a compaixão por aqueles ao seu redor eram expressões tangíveis da verdadeira fé. A viúva compreendeu que seu papel era ser um canal da graça de Deus, não apenas para ela mesma, mas para todos aqueles que buscavam esperança e dignidade. O narrador, observando a jornada da viúva e de Elias, conclui que a história ilustra a importância de perseverar em fé e agir em união diante das adversidades. A luta deles não foi em vão, pois demonstrou que a luz da esperança sempre pode brilhar nas situações mais sombrias. A moral da história é clara. A verdadeira força reside na união e na determinação de agir em fé, lembrando que, sob a orientação divina, a busca por justiça e dignidade é um caminho que nunca está sozinho. Assim, a história da viúva se torna um testemunho poderoso de que cada um de nós, ao se unir em amor e fé, pode ser um agente de mudança, refletindo a luz de Deus em um mundo que tanto precisa dela.